Olha aí, minha gente, muito boa tarde para você que está na nossa sintonia aí. Hoje é sábado 21 de janeiro de 2023 e nós estamos aqui para a apresentação de mais um programa Mateando ao Pé do Fogo. Hoje pego meio de surpresa, então não estamos transmitindo nesse momento ao vivo aí pelo YouTube porque nos pegamos sem internet. Então, dos estúdios nós fazemos ao vivo e nós estamos gravando a programação que irá ao ar mais tarde, então, aí para você poder assistir em outro momento. E é com muita satisfação, muita alegria que nós damos início à nossa programação aí de mais um programa Mateando ao Pé do Fogo. E queremos estar contigo, na tua companhia, para as próximas 2 horas até às 18 horas, aqui pelos estúdios da Liberdade FM 104.9 de Augusto Pestana. Acesse o site ou baixe o nosso aplicativo e acompanhe a nossa programação. E de imediato aqui vamos para a manchete da semana. E vou te dizer, Valde, não sei se tu, na tua folga aí, conseguistes acompanhar as redes sociais aí, mas o assunto que nós colocamos aí no último programa repercutiu bastante. A tal da história dos plátanos lá na BR-158. Isso aí, é bom que repercutiu. Sinal O pessoal que está o se pessoal movimentando, exatamente. Recebi de inúmeras pessoas aí nas redes sociais, as mais variadas redes sociais aí, o pessoal se manifestando. E inclusive até uns tratando de uma forma um pouco meia ríspida aí a questão. Não precisamos chegar a tanto, né? Mas também não queremos que aquilo lá, da forma como está, tão bonito, organizado, aquele verdadeiro cartão postal ali a céu aberto, né? Muito organizado aquilo lá. E não queremos que seja desfeito assim. Ainda quando vindo para a emissora aqui, para a apresentação do programa de hoje, vinha dando uma olhada às margens da nossa RS aí. É evidente que isso aqui não é atribuição para o DENIT, que ele só cuida da parte das rodovias federais, mas, salvo as proporções, muito mais necessário se fazer manutenção aí em tantas outras rodovias, né? Do que querer tirar aquela lá que está tão bem organizada. Mas o DENIT aí emitiu uma nova nota, né? Ressaltando que as plantas estão na área de domínio da União e oferecem risco a acidentes para as pessoas que utilizam a via. Nós já havíamos dito aí, naquela oportunidade que trazemos a entrevista, até o presente momento não temos informações de acidentes na via, né, Valde? Então, não vamos dizer que não ocorra daqui para frente. Afinal de contas, acidentes são acidentes. Mas até o presente momento, e aqueles plátanos lá tranquilamente ter os seus 25, 30 anos aí com bem tranquilidade. E se até agora não causaram acidentes, as estatísticas nos dizem que não será daqui para frente que isso vai acontecer. Acredito que não. E estão lá bem cuidado, bem podado, né? Roçadinho na verada, então tem muito mais visão do que qualquer outro ponto da rodovia que tenha vegetação maior. Então, vamos ficar atentos aí e a gente já se prontificou se tiver que nós mobilizarmos aí a nossa região para encaminharmos um abaixo assinado, nós estaremos presentes e somando forças aí para que não se concretize essa questão aí da supressão
desses plátanos que estão plantados às margens da BR, ali em Boa Vista das Missões. Mas aqueles plátanos, eles também são praticamente centenários, né? Porque acho que já faz tempo que eles estão lá. Né? Ele tem no mínimo uns 30 anos tranquilamente, porque na época que eu frequentava o Colégio Agrícola lá em Frederico, isso foi de 88 a 92, eles já existiam. Então, vamos dizer que eles tivessem ali seus 5, 6 anos, era uma plantação jovem. Sim. Vamos dizer 85. 95, 2005, 2015, 2025, uns 35, 38 anos. Bem tranquilamente. Então, não é de hoje que existem os plátanos lá. E como nós dissemos, se até agora não ocorreram, não existem registros de acidentes, enquanto as árvores estavam um pouco mais jovens, agora elas maduras aí, e o plátano, andei pesquisando também aí nessa semana, não tem indícios de que seja uma planta frágil para o vento, ela é até bastante resistente. Então, eu acho que é mais uma questão aí de querer se promover em cima da questão. Mostrar alguma coisa. Mostrar alguma coisa. Bem lembrado, Valdo. Então, vamos ficar no aguardo aí e qualquer coisa a gente mobiliza a região aí junto com outras entidades. Enfim, a questão é somar força para nós não deixarmos isso acontecer. Então, vamos dando seguimento à nossa programação, ficando sempre atento aí, e qualquer coisa a gente vai conclamar aí a região para quem quiser assinar o abaixo-assinado aí, para que não ocorra a supressão, o arranque, vamos dizer assim, dos plátanos lá, né? Então a gente estará aí mobilizando a região de uma forma geral. Tá bem, meu pessoal? São 16 horas mais 9 minutos. Dos plátanos era isso, vamos direto para a abertura da nossa programação aqui e também outro assunto aqui que gerou polêmica aí na região, né? Acho que foi na virada do ano aí que nós comentamos alguma coisa a respeito dos municípios da nossa região aí que perderam população nos últimos 10, 11 anos aí, segundo o IBGE. E essa semana repercutiu novamente aí, porque o que está acontecendo? Com as informações atualizadas, o governo federal se baseia nos índices aí de desenvolvimento humano, os chamados IDHs, para fazer o repasse das verbas para a Secretaria da Saúde, a Secretaria de Ação Social e assim por diante. E tem municípios aí que começaram a perder recursos com isso. Um deles é Panambi, na nossa região aqui, outro é Cruz Alta. Panambi contestou e conseguiu reverter o quadro. E Cruz Alta fez sua defesa aí e não foi acatado de forma positiva. Então, se persistir, embora a Cruz Alta aí recorreu mais uma vez, né? Mas se persistir o quadro da forma como está, Cruz Alta deve perder algo aí em torno de 4, 5 milhões de reais, que deixará de vir para os cofres públicos aí, para investimento na saúde, educação, ação social, enfim, ações públicas aí que poderiam estar ajudando o município na questão do desenvolvimento. Porque a Cruz Alta, deixa eu ver se eu pesco aqui ligeirinho, 30, acho que é esse aqui, perdeu aí praticamente 9 mil habitantes, né? Entre um censo e outro aí, então isso é um número bastante expressivo, né? E isso, evidentemente, eu não sei qual é que é o valor que é destinado no IDH aí para cada um. Vamos aqui, deixa eu ver se está na ordem. Cruz Alta. Cruz Alta tinha 62.800 para 59.500, então dá 3 mil e pouco, não é 9 mil. 3.300 habitantes, mais ou menos. Mas aí então dá quase R$1 por pessoa. Não, dá mais.
que R$1 o quê? R$1.000 por pessoa. É, mais ou menos isso. R$1.000 por pessoa ano, né? Em torno disso daí vai dar lá seus 4 milhões, então, de reais aí, que deixa de receber o município. Então, isso é bastante expressivo, né? O município em desenvolvimento aí, e certamente no orçamento que foi realizado lá no como é que chama agora que me foge a memória? É o PPA, a LDO e a LOA. Então, na LOA do ano passado aí, certamente deve ter ficado no orçamento contando com esses valores a mais aí, o que daí deverá ser feito um reajuste de orçamento e assim por diante vai. Então, não é uma questão tão simples assim, né? Tem nos seus desdobrar por aí, né? São ações que a Câmara de Vereador vai ter que se reunir, vai projeto para a Câmara, vai para apreciação e aquela coisa nada tudo para alterar aquilo que já estava definido de um ano para outro, né? Mas, enfim, é o que temos aí, é o que se apresenta. Então, torcemos aí que Cruz Alta tenha sua defesa favorável, mas se formos analisar dos municípios aqui da nossa região, como nós havíamos comentado no programa anterior, né? Praticamente 80% dos municípios perderam o número de habitantes. Então, ocorreu uma migração aí para os centros maiores. Únicos que se destacam aí na região, Coronel Barros, Santo Ângelo, Ijuí e algum outro municípiozinho aí com percentuais menores de incremento na população. Senão, a grande maioria, 3 de Maio também cresceu um pouquinho, né? Mas a grande maioria na nossa região aqui perdeu o número de habitantes. Então, isso certamente tem os reflexos também aí de forma negativa você reduzir o número de habitantes. Enfim, aqueles municípios que receberam essa população vão estar recebendo também de lambuja, aí vamos dizer, né, os valores que seriam repassados para o município de origem, então agora devem ir para os municípios que receberam essa população aí, que teve essas alterações no número populacional. Cruz Alta está contestando, dizendo que os números do IBGE ainda não estão consolidados, mas, enfim, se foram divulgados, mesmo que de forma prévia, né? O IBGE é um instituto do governo, então tem lá seu aval também eles já terem divulgado os resultados. Com certeza, mas tem a questão assim, ó, de repente esses municípios, porque faz tempos que não foi feito nenhuma atualização, de repente esses municípios vinham recebendo a mais, o que agora vão receber a menos, só que agora se contesta, né? Exatamente. Mas, claro, cada um da sua. Eu também faria o mesmo. Exatamente. Como é que diz aquela piada, né? Diz que o primeiro mês o patrão deu R$500 a mais no salário do vivente, né? E daí chegou o segundo mês e ele botou 100 a menos. E daí o funcionário foi lá e reclamou disso. Mas, chefe, o senhor me deu R$100 a menos, né, no salário. E daí o chefe, verdade, mas o mês passado eu lhe dei 500 a mais. Não tem problema, uma vez eu perdoo, duas não. Pois é, aí que tá a questão. Então, nessa lógica, como tu colocaste aí, de repente, esses últimos 10 anos aí, já poderia ter havido reajustes que não aconteceram. Então, agora o baque vai ser sentido nesse momento e, evidentemente, que os municípios não vão ficar quietos, vão tentar contestar para ver se continuam recebendo, né? Com certeza, de jeito nenhum. Mas, Valde, já 16 horas mais 16 minutos, vamos para o primeiro bloco de comerciais e 2 músicas aí na sequência e depois voltamos com a nossa programação, então.
Olha aí, que maravilha! Estamos voltando e temos barulho de chuva. Abençoada chuva nesta tarde, 16 horas, mais 23 minutos. 21 de janeiro de 2023, o nosso programa Mateando ao Pé do Fogo. E nós só ajeitamos um pouco o brasedo aqui para que a chuva não acabe com o nosso foguinho aqui no nosso programa. Mas abençoada a chuva. Para o pessoal que está na lida aí, o nosso abraço, né? É desconfortável aí lidar na chuva, mas por outro lado gratificante, porque aquela chuva tão esperada está acontecendo. Em algumas regiões aí, ontem já tivemos precipitação. E eu moro numa ponta da cidade, na outra ponta da cidade, o pessoal dizendo que choveu. Eu digo, mas eu estou aqui fora e não estou vendo nada. Então, alguma manga de verão que também passou por ali, pegando o lado do Alto da União, aí, enfim. Em algum lugar choveu. E nós tínhamos ficado sem na tarde de ontem, então agora esperamos aí que seja uma chuva geral, assim como era a promessa já de dias em relação à questão de chuva, né? Vamos ver aqui se tem alguma coisa que vai aparecer aqui. Nós estamos sem internet, ainda não consigo visualizar porque estamos sem a tal da internet e não voltou ainda. E não vai voltar tão já porque o pessoal não vai poder lidar na chuva aí para fazer a manutenção. Então vamos indo da forma como estamos. Previsão do tempo não sei se vai acontecer no dia de hoje, mas vamos lá, seguimos em frente com a nossa programação. E você que está na escuta aí, obrigado pela tua companhia. Agora mais contente aí com essa questão dessa chuvinha. Olha só o barulho de chuva que temos aí, que maravilha, né? Mas não tão agraciado aí por causa da questão da chuva, né? Na contrapartida aí a reportagem que vamos ler aí, né? Não é tão agradável aí para alguns, porque o ministro Moraes aí decretou a prisão preventiva de 5 pessoas aqui no Rio Grande do Sul, suspeitas de envolvimento nos atos aí que aconteceram lá naquele dia 8 de janeiro, lá em Brasília, né? Então, algumas pessoas aí tiveram a prisão decretada aí em flagrante, convertida em preventiva pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, senhor Alexandre de Moraes. A decisão foi tomada na última quarta-feira, dia 18. Ao todo, Alexandre decidiu manter presas 354 pessoas envolvidas nos atos. Outras 220 pessoas obtiveram liberdade provisória, mas vão ter que obedecer às medidas cautelares. Foram analisados 574 casos entre terça e quarta-feira. Eu tenho aqui a relação dos nomes, não vou lê-los, né? Mas na preventiva aí nós temos pessoas de Horizontina, Santa Maria, Santiago, Pantano Grande, Caxias do Sul, e que estão em liberdade aí, que são aqui do Rio Grande do Sul, um de Porto Alegre e um de São Pedro do Sul, além de um reservista aqui, na reserva, um militar da reserva que também está indiciado aí nos autos. Ao menos 17 pessoas do Rio Grande do Sul foram identificadas pelo governo do Distrito Federal e entre os presos por envolvimento nos ataques. As pessoas identificadas de cidades como Bagé, Gravataí, Santa Maria, Três Passos, Santa Rosa, Porto Alegre, Pantano Grande, Horizontina, Passo Fundo, São Leopoldo e Caxias do Sul. A fonte da informação, G1RS. Então, tá aí se desenrolando os fatos
Em Juiz eu sei que tem uns que estão com medo de que a coisa seja investigada mais de perto. E saiu também essa semana aí. Estão em busca daquela lista das empresas que eram contra, vamos dizer assim, né? E isso rodou nas redes sociais e também está sendo alvo de investigação. Então, as coisas, nós precisamos cuidar o que falamos, o que postamos, porque, querendo ou não, a minha liberdade vai tão somente até onde começa a do outro. Verdade. Então, achar que, porque existem as redes sociais aí hoje e a tal da internet disseminada de uma forma geral, eu tenho a liberdade de falar e fazer tudo o que eu quero, não é bem assim, né? Então, não é entrando no veio político da história aí, mas é dentro daquele outro aspecto, né? Como eu brincava da colega lá em Juiz que dizia pro neto, né? Para-te quieto. Então precisa dar um para-te quieto, né? Eu tenho que saber que eu não posso fazer tudo aquilo que eu acho que seja certo. Ainda existe legislação e eu preciso, como qualquer outra pessoa, cumprir com os meus deveres de cidadão. Os direitos também os tenho, mas vai tão somente até onde começa o direito do outro. E isso precisa estar claro. Infelizmente, parece que em algumas situações não está tão claro assim. Mas, enfim, estão acontecendo aí, se é de forma arbitrária ou não, isso a justiça vai clarear os fatos, né? Então, eu quero dizer aqui, enquanto locutor, enquanto repórter, é que as coisas estão acontecendo. E vamos aguardar o desenrolar dos fatos aí, independente da resposta que venhamos a ter, nós vamos divulgar. Esse é o nosso papel, né, Walter? Porque se for inocente, a inocência será provada. Será provada. Agora, caso contrário, também. Também, exatamente. Então, o nosso papel enquanto publicidade é a divulgação dos fatos, tentando manter aí a neutralidade pessoal, né? Sempre. Então, tá bom. No quadro entrevista, Rio Grande do Sul já tem perdas de até 80% no milho e em torno de 40% na soja. É o que aponta a FECOAGRO no Rio Grande do Sul, a Central das Cooperativas, Federação das Cooperativas no estado do Rio Grande do Sul. A reportagem do último dia 20. Segundo ano de estiagem afeta ainda mais as contas dos produtores gaúchos. Pelo segundo ano consecutivo, o Rio Grande do Sul enfrenta estiagem que afeta o desenvolvimento das culturas de verão, como é o caso da soja e do milho. Até o presente momento, as perdas médias do milho estão na casa dos 53%, enquanto a soja, até o presente momento, apresenta perdas na ordem de 16%. Segundo o presidente da FECOAGRO, o senhor Paulo Pires, a região das Missões, na divisa com a Argentina, é a que mais sofre com a seca, enquanto as outras estão com desenvolvimento melhores. No levantamento das cooperativas, as perdas do milho vão de 20% a 80% e a soja vai de 0% a 40%. A liderança destaca ainda que no ano passado, apesar da estiagem ser maior, os produtores estavam mais capitalizados, tinham recursos de produção menores e tiveram mais cobertura de seguro. Já para esta temporada, descapitalizados e com as últimas perdas, e além disso os custos de produção mais elevados e as seguradoras já com um pé atrás, mais receosas em cobrir as lavouras, a situação dos produtores é mais preocupante. A FECOAGRO, juntamente com outras entidades do setor,
está em contato com as lideranças governamentais para buscar soluções que possam mitigar os problemas dos produtores gaúchos. Então, é aquela história, né? Feliz daquele que pegou na tarde de ontem uma pancada a mais de chuva e hoje já de repente tenha recebido outra. Isso pode representar aí diferença de 1, 2, 3 sacas a mais por hectare. Então, nem todas as regiões estão sendo agraciadas com o mesmo percentual de chuva, né? Mas aquelas que conseguem ganhar uma chuvinha aí de 10, 20, 30 milímetros a mais, isso lá no final faz uma diferença. Então, lamentavelmente, é isso. Mais um ano de turbulência aí, mais um ano com as adversidades climáticas. E olhando para o nosso quadro de projeção aí do satélite de forma mais estendida, parece aí que vamos ter um final de janeiro ainda com chuvas irregulares e o fevereiro tendendo a melhorar um pouco. Mas só que daí as perdas já estão praticamente consolidadas, né? Você vai ter um visual de lavoura diferenciado, mas naquele período de crescimento onde você identifica o percentual produtivo, esse período está passando, né? Então, se vier a regularidade das chuvas mais para frente, você tem um visual de vegetativo diferenciado, mas aquele que é produtivo já está praticamente consolidado. Isso a gente vê bem claro no milho, né? Da quarta até a sétima folha do milho, você define quanto que ela vai produzir. E depois para frente você tem crescimento vegetativo, mas a produção já se definiu lá quando ela é pequenininha, né? Então isso também na lavoura de soja a gente tem que observar isso. E do milho, então, não temos nem o que discutir. Da produtora de leite aí de Selbach, ontem ainda recebi um vídeo dela, entre perdas de animais e preço do leite, toda aquela história que todo dia ela posta um vídeo novo, né? Semana passada foram agraciados com uma chuva ali de 35 milímetros, plantaram a lavoura de milho. E a lavoura de milho saiu da terra, tamanho de 4 dedos de altura, mais ou menos, fora do chão. E eles já com o pulverizador em cima, porque nem nasceu direito, falhou bastante. Sim. E já estão fazendo a primeira aplicação para cigarrinha. Então, não adianta. Essa tal de cigarinha é um bicho danado. E assim, então, né? As coisas. Quando começa torto, termina torto, né? Então, esse verão aí não começou de forma correta e não deve terminar. Porque você já tem custos altos. A lavoura de milho que ela tirou para silagem, sim, já praticamente só palhada, né? Deu chuva, agora vou tentar fazer bem a do tarde. Mas nem direito saiu do chão, já está entrando com defensivo, porque senão sobra menos ainda, né? Então é o tipo da coisa aí que é uma paulada atrás da outra que os produtores aí estão recebendo aí nos últimos períodos. Mas vamos aguardar por dias melhores. Já são 16 horas mais 37 minutos. Vamos para os indicadores econômicos, fechamento dos preços para os principais produtos agrícolas aí que representam na nossa região. Amendoim em casca, preço base CEAGESP São Paulo. O senhor se arrisca a dizer o valor, Valde? Olha, eu não lembrei agora, mas eu acredito que continua no mesmo valor dessa que já vem há tempos, né? Pois eu lhe digo assim, então estamos numa pegadinha.
Saímos dos R$7. Eu estava lembrando 7, mas eu não quis arriscar para não errar. Entre a dúvida, o melhor é silenciar. E saímos dos R$7. Temos preço para essa semana aí, R$7,50 o quilo. 50 centavos. O quilo do amendoim em casca, Então, não consegui pegar se estamos entrando num período de entre-safra. Até acho que sim, deve ser que nem aqui, abril para maio, aí que ele deve entrar a colheita da safra nova. Então, provavelmente seja esse o fator aí. Terminaram seus estoques, então deu uma melhorada nos preços aí para tentar tirar dos galpão o que ainda existe aí, porque começou a faltar produto no mercado. Acredito que seja essa a razão, porque nós vimos desde junho passado, quando iniciamos a programação aqui com o preço do amendoim junto, era R$7 o quilo, e essa semana foi a R$7,50. Mas enfim, que bom que teve alteração aí, favorecendo o produtor. Vamos aguardar as próximas semanas aí para ver como é que se comporta então essa questão do amendoim em casca. Para essa semana, R$7,50 o quilo. Arroz agulhinha, Rio Grande do Sul, tendo como base Pelotas, R$91,59, uma ligeira queda. Boi gordo, preço Scott Consultoria, tendo base Pelotas também no Rio Grande do Sul, R$277,50 a arroba. Isso representa R$12 a menos na arroba. Feijão carioca, base Sobradinho no Rio Grande do Sul, R$363,44, também uma ligeira baixa. Feijão preto, também base Sobradinho no Rio Grande do Sul, melhorou em relação à semana passada, R$282,55. Frango vivo Praça Santa Catarina, R$3,20, uma ligeira alta. Nós tínhamos R$3,02, então foram 18 centavos a mais no quilo. Leite Rio Grande do Sul, estamos aí quase fechando o mês, R$2,45 mais 12. Isso nem é preço para se divulgar. Embora extraoficial, temos aí nos bastidores com os vendedores, aliás, os compradores de leite, tendência de alta. Vamos ver aí o que acontece para frente. Mas não dá nem para falar muito, porque de repente a gente acaba gerando uma expectativa no produtor aí que já vem surrado de alça de gaita, né? Desde o inverno passado começou a decair os preços aí, então não é nem de falar que existe uma possibilidade aí de melhorar os preços, porque pode causar uma expectativa aí que depois não se confirmando, ainda a gente vai passar ou por mentiroso ou receber umas críticas desnecessárias aí. Mas enfim, deveria melhorar, porque já faz horas que estão batendo no lombo só da mesma categoria aí, né? Verdade, tá há muito tempo já. Isso aí não é fácil. Milho, tendo como base a Praça Panambi, estável, R$87. Ovos brancos, R$133,42, uma ligeira queda. Ovos vermelhos, R$147,72, também em baixa. Ovos caipira, R$169,94. Eu não trabalhei aqui os percentuais, mas ovos brancos de 149 para 133, isso dá 14, 15, quase R$16 na caixa. Ovos vermelhos, R$11 na caixa. E ovos caipira foi o que mais sentiu, porque ele estava bastante diferenciado em relação às outras duas classificações. Mas ele estava 180, o ovos caipira semana passada, e veio para 169. Foi grande. Foi maior, em proporção foi maior
o laçaço esta vez para os ovos caipiras. Mas também tem uma outra justificativa, porque os ovos de granja, isso entra numa classificação mais geral, e ovos caipira aí, vai indo já para metade do verão, os animais começam a sentir mais o calor e não tem toda aquela estrutura de conforto que nem tem nas instalações de granja. Então os animais sentem mais, diminui um pouco a produção, mas de contrapartida também pega os final de ano e os veraneio e tal, então o consumo diminui. Então, baseado nisso, acho que se justifica aí essa questão do preço ter tomado um laçaço maior aí na questão dos ovos caipira. Soja Praça Panambi, R$ 167,04. Também uma ligeira queda em relação à semana. Suínos Rio Grande do Sul, R$ 6,64, uma ligeira alta em relação à semana passada, que tinha tido baixa em relação à semana anterior. Então, voltando a reagir um pouco o preço do quilo vivo para os suínos. E o trigo Praça Panambi, uma ligeira queda, era cotado a 78 e essa semana fechou a 77,04. Dos produtos agrícolas, em síntese era isso. Vamos direto para os aniversariantes da semana, pois já são 16 horas mais 45 minutos. E começamos a semana na nossa relação aí, já vai separando os teus aí, Valde, para depois também acrescentarmos junto. Seu Zeca Viesse, conheces? Demais. Lá da linha Mambuca, já quase Condor, lá, né? Tem as propriedades por lá. Reside aí em Juí, amigo nosso. Muito bonachão, seu Zeca. De aniversário no dia 16. Ainda no dia 16, Rudinei Bonfada, ali na Boa Esperança, Bozano, quase perto da cascata lá embaixo, né? Seu Luiz Carlos Boniati, em memória, gaiteiro dos Sulinos, faleceu. Faz um ano e um pouquinho aí que faleceu. Muito gente boa também, o seu Boniati. E o Acilino Alves da Silva, o senhor conhece? A minha memória já não é mais aquela. Não, mas se eu falar o apelido, tu vais lembrar. O Pino. Pois é, o Pino estava de aniversário, realmente, mas é que realmente eu não lembrava o nome dele. O Pino fez aniversário. O Pino no dia 16. Muito divulgado nas redes sociais também, os últimos dias aí. Pendurou a chuteira do grupo Os Atuais, depois de 53 anos, acho que trabalhou nos Atuais. Mais de 50 anos. Ele começou com 18, 19 anos aí e tá lá no seu 67, uma coisa assim. Então, o seu Pino dos Atuais também de aniversário no dia 16. Ainda no dia 16, Darlan da Silva Esmeraldino, amigo nosso de Face, criador de Penosas também. E o seu Lucas Lena, aí pro lado da Pejuçara, foi aluno nosso no Colégio Agrícola do IMEAB, depois acho que fez agronomia, enfim, trabalha com o pessoal da John Deere aí de Cruz Alta, seu Lucas Lena. Ainda no dia 16, Clesiane Trombeta Gabi. No dia 17, a Cledir Porazzi, a nossa prima Clede, como nós conhecemos. No dia 18, o seu Neville Mioto, excelente advogado, pai de colega nosso de colégio agrícola, reside lá em Seberi, muito boa gente. Olha, uma segunda família para mim no tempo do colégio, porque me acolheram aquela família lá e a gente tem uma relação muito boa até os dias de hoje. Então, parabéns ao seu Neville. A Antônia Maria Lorenzon Portela, ainda no dia 18, amiga nossa de Face. O Edson Beltrão também no dia 18. A Rosimari Beutinger Ruschel, prima nossa, por parte de mãe, no dia 18.
No dia 19, tu não viu fumaça por aqui? Pois é, eu não teve aqui. Ah, tu não estava viajando, mas deve ser pro lado oeste aí da cidade. Sim, acho que teve, sim. Dona Lidiane Laís Leindecker Pervig. Tava de aniversário. Tava de aniversário, dia 19. Não passou em branco, tenho certeza. O André Pervig, que é da rede municipal, é motorista das ambulâncias e da prefeitura da Augusto Pestana, é o esposo dela, né? Irmão do Alex Berg, filho do seu Renato e toda aquela família maravilhosa lá do Marmeleiro. Então, nosso abraço também para Lidiane aí, né? No dia 19 ainda, Vinícius Barcelos, colega e amigo do meu filho. E já é amigo nosso no Face aí, seguidor da gente, enfim. Parabéns pro seu Vini também, né? Ainda no 19, Araci Inês Machado, lá em Santo Augusto. A tia Araci, como é conhecida. No dia de ontem, a Graciele Spor, que reside em Criciúmal, foi vizinha nossa em Santo Augusto, enquanto moramos lá, e mantemos a relação da amizade aí. Também no dia 20 ainda, lá em Guiratinga, no Mato Grosso, a senhora Renata Pisolotto, esposa do primo nosso, do Clécio Pisolotto, que migraram daqui da Juricaba, se foram para lá. No dia 20 ainda, vi que tu postaste pelo não da divergência religiosa, alguma coisa nesse sentido. Sim. Isso. Dia Internacional da Unidade, né, das Religiões. Isso. Então, nesta linha aí, sem entrar no mérito de cada religião, mas também no dia 20 aí, comemorado o dia de São Sebastião. Né? Isso, ele que era um soldado romano aí e que se converteu ao cristianismo, né? E escondido do rei ele praticava, né, a questão religiosa aí e tentava acalmar os presos que seriam dados para os leões, né? Ele tentava o homem das flechas. Confortar exatamente o homem das flechas, né? E quando o rei descobriu, mandou degolar e apunhalar com flecha. Então vem daí a história do seu São Sebastião, né? Ainda no dia de hoje, dia 21, Elizabeth Porazzi, parente nossa, mora aí em Santa Catarina. André Seifer, lá na linha 2 Norte e Juí. Chico Venturella, colega nosso de profissão, um excelente radialista, trabalhou em várias emissoras, faleceu há um ano e pouco depois de uns 10 anos de ter sofrido um AVC. E foi indo e acabou falecendo um ano e pouco atrás aí, nosso colega e amigo Chico Venturella. Erika Feigl Brudna, reside aí no Mauá. E hoje ainda Douglas Porazzi, lá na linha 11 Norte, um dos sócios ali, proprietários da Cabanha Porazzi, né? Muito bem. Também deve haver fumaça por lá hoje. Com certeza. Edson Rode aí no Chorão também de aniversário. Estará de aniversário no dia de amanhã. Os demais, na nossa relação, para a semana que vem. Eu tenho uns aqui só para... Por gentileza. Temos no dia 18, Guilherme Henrique Schenel, que é um grande ouvinte nosso, aí, funcionário aí do supermercado Cuxa, lá em Ijuí. Também dia 18, suplente de vereador aqui de Augusto Pestana, Celso Macedo. E também tivemos no dia 18, Amber Energia Sustentável, da nossa amiga Dandara Oliveira, que são um dos nossos apoiadores aqui da rádio. Então, Amber bem. Também fazendo aniversário no dia 18. Era esse. Parabéns, então, a todos os aniversariantes
E vamos para mais um bloco de comercial. E as duas músicas aí, então, dedicamos aos aniversariantes da semana. E assim seguimos com a nossa programação.
Olha aí, estamos voltando, 17 horas mais 5 minutos. E você que está na nossa companhia aí, obrigado pela tua companhia. E já recebemos informação aqui, Eugênio de Castro, 23 milímetros de chuva. Que maravilha! Se você quer compartilhar conosco também aí a informação de quanto choveu na tua propriedade, use o nosso telefone aí da rádio 9621 4478. 99621 4478. Esse é o telefone, o WhatsApp da rádio aí. Quiser mandar informação para o nosso aí também é o 991289564. Avisa aí quando choveu na tua propriedade aí, que a gente com o maior prazer vai fazer a divulgação. Mas falávamos das questões da estiagem aí, o desenvolvimento das culturas aí, com tendência de perdas para colheita aí. Paraná e Mato Grosso já iniciaram as colheitas lá nas áreas mais do cedo. E a colheita de soja segue atrasada e alcança somente 2,3% da área, é o que informa a Pátria Agronegócios. Ela informou na tarde da última sexta-feira, dia 20, que a colheita no Brasil alcançou 2,29% da área, mostrando um atraso considerável em relação ao ano passado e à média dos últimos anos. Há um ano, nesse período, eram 4,43% da área. E na média dos últimos anos estaria em 3,44%, então praticamente 1,2% abaixo da média nos percentuais. As precipitações intensas no Brasil Central ainda são um ponto importante de atenção e seguem promovendo tal atraso nos trabalhos de campo. O destaque da semana fica para os atrasos intensificados no Mato Grosso, onde os excessos de chuvas impediram os trabalhos regulares de colheita. Ainda é prematuro afirmar problemas logísticos por um início lento de colheita, uma vez que a capacidade de mecanização, tecnologia brasileira, está no seu maior nível na história. A atual estimativa da Pátria Consultoria para a safra 22-23 de soja no Brasil é de 148,8 milhões de toneladas. O número, todavia, está em processo de atualização, uma vez que a equipe está em seu tour de safra, percorrendo as regiões para a busca de informação. Também está na Argentina. Essa questão das redes sociais, ela é interessante, né, Valdir? Também recebi a informação aí, para a lavoura as máquinas estão indo, para as chuvas a máquina está indo para a lavoura mesmo molhado e está tirando essa soja, porque não estão esperando questão de tempo muito, vamos esperar mais 2 dias aí. Não tem 2 dias. Não tem. Sai meio úmido, tem até umas questão de bucha e tranca, trilha e tal e coisa, mas estão tirando. Agora, fazer um parênteses aí, daqui da Vence Tudo, acho que é. Também vi nas redes sociais essa semana aí, o cara recebendo a plataforma lá em cima, 62 pés. Eita máquina, né? 16, 18, 20, 22 metros mais ou menos de largura. A gente fica apavorado. Teve lá na Expo Inter vendo as máquinas, né? Simplesmente fantástico. Se tu não vê, tu não acredita, né? Como é que estão as máquinas hoje. Isso que para nossa região aqui, as maiores estão em torno de 40, 42 pés. Realmente não. Então, nossas áreas são diferentes. Eles lá dá 6 metros, 7 metros a mais do que as nossas aqui. Isso é uma exorbitância por demais. Mas tem que ser, áreas grandes, o chão favorece, então tem que aproveitar todo o potencial das máquinas aí para tirar da lavoura quanto mais rápido a produção, né?
Porque se não é assim, não consegue isso aí. Nós plantamos aí 10, 20, 30, 50 hectares de terra. Sim. Lá, isso é 1.000, 2.000, 3.000, então os números aumentam. Precisa máquinas que... potentes e velozes, capazes de colher aí bastante produção, né? Então é isso daí, mas olhando assim, aquela bichona colhendo... muito grande. Eu estive olhando lá na Expo, é realmente fantástico. E as tecnologias que essa máquina tem. Sim, não tem. Daquilo que na época eu me lembro quando eu trabalhava com máquina, colheitadeira, né? Hoje não tem nem mais comparativa, né? Já está totalmente diferente. Falar uma coisa aqui que tu deve ter pego também, eu também peguei. No tempo da ensacadeira. Sim, eu costurei muito saco, né? Foi alguns sacos costurados. Depois veio o graneleiro, que tranquilidade que já era. Eu tive a felicidade de ficar bem quando trocaram a colheitadeira lá, o meu patrão, para essas colheitadeiras granel, como chamavam. Digo, não, agora pelo menos não vão precisar costurar saco. E aí ele começou a produzir semente, aí ele tinha que costurar igual. Só que daí não era mais em cima da máquina, aí era no chão, né? Já mudou um pouco. Mas enfim, então é bem isso daí. A gente que passou por esse processo de transição aí. Sim, o pessoal de hoje nem imagina não como faz que era ideia, sentar numa máquina e costurar saco e depois largar pela bica, né? Não era fácil. Mas era o que tinha na época. Era o que tinha de mais moderno na época. E deixava juntar na bica para largar nos montinhos, 3, 4 sacos de uma vez só. Então, quem não viu isso nem sabe do que nós estamos falando aí. É verdade. Mais ou menos por aí. Mas, enfim, é muita mudança. Bom, eu trabalhei, colhi muito com máquina até a 2.200. Quando veio a 6.200, nós já estava parando com a lavoura. Mas eu hoje, se sentar na cabine de uma máquina dessas novas, não sei se eu sei fazer ela funcionar. Que dirá ir para a lavoura colher. De tanta é a tecnologia que tem embarcada nesse bichareiro aí. Ela já não tem mais as alavancas, que no nosso tempo você puxava a alavanca e empurrava e fazia. Hoje é tudo no joystick. Joystick, ou então já é automatizado, né? Você programa lá e a máquina vai embora. Então, GPS, né? Tudo. Pode ser que com alguma instrução a gente fizesse ela sair do lugar. Mas, acho que sim. Vamos ver que tem o WhatsApp chegando aqui, correu a linha pro lado do marmeleiro, o que temos na escuta aí? Ela, diga mais alguma coisa para nós aí, tchau. Vamos ver o que vem vindo aqui de mensagem. Coisa boa. 17 horas mais 12 minutos. Tá tranquilo. Tenho encomenda aí para o pessoal aí, uns produtos para pulverização de aves que... bateu o pioio no garpão, então temos lá, daqui a pouco o pessoal chega por aí. Tá tranquilo, meu guri? Tá tranquilo? Vem lá do marmeleiro, ele que vem dar uma prosa com nós aí nos estúdios, tá? E aí já botamos em dia a fofoca, tá vendo? Me diga aí se choveu aí na tua localidade, Berwick. Quando choveu? Manda aí pra nós. Enquanto isso, vamos lendo uma reportagem aqui. O número de bovinos confinados nos Estados Unidos em janeiro do corrente ano registra uma queda de 3% em relação ao ano passado. O volume de bovinos sendo confinado nos Estados Unidos, com mais de 1.000 cabeças, é de 11,7 milhões de animais. Uma queda de 3% em relação ao mesmo período do ano passado. A entrada de novos animais nos confinamentos norte-americanos em dezembro também registrou uma queda de 8% em relação ao dezembro de 2021. Analogicamente, as vendas de gado gordo em dezembro registraram uma queda em relação a dezembro de 21, na ordem de 6% também. Além das adversidades climáticas observadas no final de 2022, que levaram ondas de frio a diversos polos produtores, é possível que os resultados mostrados em dezembro de 22 para janeiro de 23
já sejam indícios de um processo de retenção de fêmeas nos Estados Unidos, que deve se iniciar em 23 e se intensificar em 2024. De forma direta, essa reportagem não tem relação para conosco aqui no Brasil, mas se está entrando nos confinamentos americanos 3% a menos de animais, isso nos abre uma possibilidade. Me foge agora o nome daquele produtor aqui de Augusto Pestana que tem o confinamento de gado. Te lembras? Ele até participou de um dos programas nossos aqui. Agora me foge o nome. Ele já mora na cidade e o filho que está atendendo a propriedade. Tá. Nós vamos achar. Hei de lembrar. Né? E então assim, pode estar aí uma possibilidade de melhoria nessa questão interna nossa aqui. Uma vez que esta semana também o governo federal aí sinalizou lá para a Indonésia a liberação de mais 11 plantas frigoríficas para abate de bovinos. Então, o nosso país está em crescimento aí. E 11 plantas a mais liberadas para exportação. Confinamento a menos nos Estados Unidos. Sim. Não vou dizer que se confirme, mas eu já mexeria meus pauzinhos lá na minha propriedade, porque pode estar aí uma possibilidade de negócio diferenciado, né? A gente sabe, a Argentina está passando por situação delicada, o Uruguai também, então revise lá o seu planejamento e pode ser a hora de mexer os pauzinhos aí, tendo a possibilidade de uma melhora significativa aí nos valores, além de mais animais disponibilizados para comércio. Se a situação não está tão boa hoje, mas já aí a médio prazo, vamos dizer assim, é uma tendência de mercado bastante forte. Tá tranquilo? Vamos ver o que... não... Mais uma. Tu tens, por acaso, aí alguma ação da municipalidade? Não, eu não tenho como acessar. Não temos internet. Hoje, infelizmente... Estamos sem internet. Pedimos desculpas aí. Não temos aí como informar o nosso amigo ouvinte aí das ações da municipalidade também essa semana. A gente vai confiando demais na tecnologia, né? E, na verdade, até acho que uma ou duas reportagens aí eu não tenho nem atualizado no meu trabalho aqui, porque acabamos ficando sem a internet, então ele não conseguiu baixar todas as reportagens que nós tínhamos preparado para você, nosso amigo ouvinte. Eu tenho aqui daquela reunião, né, que foi realizada aqui a respeito da estiagem, mas eu acho que você falou sobre ela a semana passada já foi falar. Né? Assim, essa é a última também que eu recebi. Então tá bom. Então é mais ou menos por aí. Mas se tiver alguma outra, pedimos escusas aí à administração de uma forma geral, porque infelizmente hoje estamos impossibilitados aí em razão da ausência da tal da internet para nós aí também. Lembrando que amanhã temos ali no Rosário, né, a festa da uva. Muito bem lembrado, né? Eu estava vendo aqui agora seu João Andriolo, que postou aqui, eu abri o meu Facebook aqui, eu vi, então, lembrando aí que hoje já tem as cucas lá para vender. Olha aí. Coisa gostosa. E amanhã tem aí o Indústria Musical daí fazendo a festa. Olha aí, então, bem lembrado, reforçando o convite. E amanhã, você que gosta de uma festa na comunidade do Rosário, então, realizando a sua tradicional festa da uva. Já participei, acho que de uma ou duas, quando a gurizada ali do Rosário era aluno nosso lá no IMEAB, viemos muito de lá para cá. Bom. Festa muito boa. É grande, a comunidade ali, muito bem organizada também ali, né? E o pessoal já está postando aí, então, as cucas e tal, já estão à disposição ali do pessoal.
E ficha pro churrasco, corra atrás, nunca deixe para a última hora, né? Com certeza, quando vem não tem mais. Porque é grande a turma lá, mas também a comunidade se mobiliza, a região como um todo, aí você pode acabar ficando sem o seu churrasco do domingo. Tá bueno? Ministro Carlos Fávaro está na Alemanha para participar do 15º Fórum Global da Alimentação e Agricultura. E disse na última sexta-feira, dia 20, que é possível alcançar uma relação harmoniosa e complementar entre a produção agropecuária e a preservação ambiental. Durante o fórum, como a Alemanha e Brasil podem mudar sistemas alimentares, Fávaro destacou que as tecnologias desenvolvidas no Brasil têm contribuído para adaptar a produção agrícola às mudanças climáticas, mas ainda é preciso enfrentar o desafio do desmatamento. Apesar desses avanços, seguimos enfrentando o desafio do desmatamento, cujas taxas têm crescido nos últimos anos. No entanto, asseguro a vocês que isso não está associado à produção agrícola. O desmatamento que vemos crescer no Brasil é uma prática ilegal, praticada principalmente por invasores de terras públicas que chamamos de grileiros. Isso agora vai acabar, disse o ministro. O ministro também destacou a importância do comércio agrícola para trazer prosperidade para o setor e para promover inovação no desenvolvimento sustentável. A segurança alimentar é uma meta que não pode se limitar às fronteiras nacionais. Ao fazer isso, os países condenam os seus consumidores a comprar produtos mais caros. A falta de concorrência faz também com que a inovação não ocorra na velocidade desejável, destacando ainda a necessidade da construção de um sistema internacional de comércio agrícola mais aberto e mais equilibrado. Participaram também do evento em Berlim, Eduardo Sampaio Marques, embaixador do Brasil na Alemanha, e Roberto Jaguaribe, secretário do Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil, além o seu Roberto Perosa. A comitiva brasileira visitou as instalações da International Green Week, uma das mais tradicionais feiras da Alemanha. Fávaro está na Alemanha para participar do congresso e que foi organizado pelo Ministério Federal da Agricultura e Nutrição da Alemanha. Neste sábado, ele vai participar, ou está participando, então, da Conferência de Ministros da Agricultura, a qual deverá reunir cerca de 70 ministros internacionais. Esperamos que venham para o Brasil notícias promissoras. São 17 horas mais 22 minutos. Valde, vamos para mais um bloco de comercial, mais duas músicas e voltamos em seguida com a nossa programação.
Olha aí, de volta com a nossa programação, o relógito que a gente não para de falar, né? Ele não sossega, aquele ponteirinho mais fininho, aquilo fica rodeando de deixar a gente tonto. 17 horas mais 35 minutos já. Vamos se encaminhando já logo aí para os finalmente na nossa programação. Hoje um tanto diferenciada porque você não nos acompanha no Face, não nos acompanha no site da rádio, não nos acompanha no YouTube. Então, hoje a sintonia fica por conta das ondas da nossa 104.9 FM, Liberdade FM aqui de Augusto Pestana. Embora depois nós iremos postar no YouTube, então, a gravação do programa que vai ficar disponível para você assistir em outro momento. Na sequência da nossa programação, reforma tributária. O governo busca apoio do agronegócio. Segundo o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, o setor tem participado ativamente no Congresso dos debates sobre o assunto. Na articulação para a aprovação da primeira etapa da reforma tributária, o Ministério da Fazenda mapeou as resistências da proposta no Congresso Nacional. Desta forma, identificou o setor agropecuário como um dos principais focos de oposição às mudanças nos impostos que incidem sobre os bens e serviços. A avaliação é de que essa resistência seria ainda maior do que a feita pelo setor de serviços, que há anos vem liderando uma frente contrária à aprovação da reforma no Congresso e defendendo a tese de criação de uma nova CPMF, o que é rejeitado pela equipe atual de governo. A equipe econômica aposta em um diálogo transparente e em material afirmativo para derrubar os mitos que o governo considera e que foram sendo construídos nos últimos anos para impedir o avanço da criação de um imposto sobre o valor agregado. O ministro da Fazenda, senhor Fernando Haddad, já conversou com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o senhor Paulo Pimenta, para afinar a comunicação da reforma tributária. Haddad vê esse tema como central na sua estratégia de política econômica para o crescimento do país. O deputado federal Arnaldo Jardim, que está na Câmara dos Deputados, segundo ele, ele é vice-presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, e está no setor e tem participado ativamente no Congresso dos debates em torno da reforma tributária. De acordo com ele, isso tem se dado tanto da proposta de emenda parlamentar quanto a emenda à Constituição. A primeira cria contribuição sobre os bens e serviços, unindo o PIS e CONFINS e o Imposto sobre os Bens e Serviços. Já a 45 substitui os 5 tributos, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, por um imposto sobre bens e serviços e um imposto seletivo sobre cigarros e bebidas alcoólicas. Fomos propondo um conjunto de medidas e nos sentimos muito próximos de posições que estão esboçadas no relatório que foi apresentado pelo deputado Agnaldo Ribeiro. Existem ainda pontos a detalhar, mas houve um avanço. A elevada taxação que existe no Brasil também atinge o setor do agro, disse Arnaldo Jardim. Ele pleiteia que o agro seja contemplado na amplitude da sua cadeia,
Muitas vezes se dissemina uma imagem de que o setor é menos taxado em relação a outros setores da economia, como o comércio e indústria, por exemplo. Quando nós vemos como um todo a cadeia, vemos que a elevada taxação que existe no Brasil também atinge o setor do agro. Já a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, avalia que nos projetos da reforma tributária que tramitam no Congresso, como as PECs 45 e 110, o aumento da carga tributária recai nos insumos, nas vendas dos produtos agropecuários e também na cobrança de imposto de renda da atividade rural. O texto da reforma tributária costurado por Haddad deve ser uma mistura de tudo isso. Vamos aguardar, então. O ministro da Fazenda, senhor Fernando Haddad, coloca que o novo texto da reforma será mesclado da proposta da emenda parlamentar à PEC 110 e da PEC 45, em tramitação na Câmara, para a construção de uma nova proposta do governo a ser apresentada até abril, de acordo com o compromisso assumido pelo ministro da Fazenda. Segundo noticiado pelo jornal O Estado de São Paulo, a proposta deve permitir devolução do imposto cobrado no preço dos produtos em forma de crédito para as famílias de baixa renda, num cenário de eliminação da isenção do PIS/COFINS dos produtos da cesta básica. Política esta considerada distorcida pela atual equipe da economia. Hoje, os itens da cesta básica são isentos, mas o benefício alcança pobres e ricos. A isenção acabaria nas famílias, mas as famílias com menor renda receberiam a devolução do imposto embutido nos produtos que compraram. Então, vem mudança por aí, vamos ver o que o Congresso, que agora, findando janeiro, termina o mandato dos deputados que estavam eleitos pela penúltima eleição e inicia em 1º de fevereiro aí, o mandato dos novos edis. Então, a partir daí, começa seu ano, né? E aí vamos ver como é que vão se acomodar esse pessoal lá e como é que vai se formar as bases para começar a tramitação das propostas aí, né? Então vamos aguardar o início do mês, porque tem muita água para passar por debaixo da ponte ainda, até que as coisas começam a tomar rumo. Dito isto, vamos para mais um bloco de comercial, seu Valde. Vamos. E mais 2 músicas que depois já voltamos para tentar dar uma organizada aí na tal de previsão do tempo, que hoje estamos sem o site. Eu vou tentar ver que eu consigo buscar pelo meu celular aí, embora minha internet do plano de dados aí não seja das melhores. Mas vamos lá então, um bloco de comercial, 2 músicas e depois voltamos para a nossa previsão do tempo.
Olha aí, estamos de volta com a nossa programação, 17 horas mais 52 minutos, e você está na audiência aqui pela Liberdade FM 104.9, do programa Mateando ao Pé do Fogo. Já vamos nos organizando aí para os finalmente da nossa programação deste sábado, 21 de janeiro de 2023. Estamos arrematando o primeiro mês do ano já. Chegando quase ao final. Final da semana que vem aí já abraçamos o último sábado deste mês. Mas é assim mesmo, assim como o reloginho não para com os segundos, a coisa vai tomando corpo e só vai aumentando, né? Dos segundos vai minuto de minuto, vai para hora de hora, vai por dia, e já estamos aí na terceira semana do mês. Bueno, dito isso, conseguimos fazer aí, olhando de site em site, guardando na memória e tentando fazer uma média aí, o que vamos ter de precipitação para os próximos dias, porque não conseguimos abrir a internet no computador, que daí dá para abrir 3, 4 abas, uma do lado da outra, e formando a opinião de forma mais fácil, mas digo para vocês aí que teremos ainda precipitação até bem interessante para o dia de amanhã. Quem sabe cheguemos aí a valores de 20 milímetros chovidos, né? E temos lá por quinta-feira mais alguma coisa aparecendo, entre quinta para sexta-feira. Lá um pouquinho menos os índices aí, né? Mas se confirmando essas duas escalas aí de precipitação, já começa a entrar nos eixos aí a questão climática aí para nossa região. Evidentemente que aquilo que nós comentávamos, o leite derramado já não ajunta mais, mas se nós não deixar cair o balde, o que vamos juntar pela frente, ainda pode ser produzido um queijinho, né? Então é mais ou menos por aí. Em síntese, a nossa previsão do tempo, então mais ou menos isso daí. Entre hoje e amanhã ocorre mais uma precipitação aí, quem sabe chegando nos volumes de 20 milímetros aí, 25 milímetros, e depois ao redor de 12, 15 milímetros aí, entre quarta e quinta-feira eu vejo por aí, de uma forma geral. Tomara que se confirmem essas previsões e que o pessoal aí do interior consiga botar a cabeça no travesseiro e dormir um pouco mais tranquilo, tendo sempre a esperança de que o amanhã será melhor. Mais um programa Mateando ao Pé do Fogo vai se encerrando por aqui. Eu quero agradecer a companhia de cada um de vocês, esperando estar de volta na próxima semana, no mesmo horário, às 16 horas até às 18 horas, se Deus assim nos permitir. Então, da nossa parte, aquele chucro abraço no coração de cada um de vocês, um ótimo final de tarde de sábado, um excelente domingo, uma excelente semana, e se Deus quiser, estaremos aqui no próximo sábado, dia 28, para a apresentação de mais um programa Mateando ao Pé do Fogo. Aquele chucro abraço e fiquem com as duas últimas músicas aí da nossa programação. Muito obrigado e até lá.